Olá a todos os professores, mais uma vez nós estamos aqui para uma videoaula do CAPED. Nós estamos neste trimestre estudando juntamente com jovens sobre Israel bíblico, tendo uma ênfase histórica e teológica. E neste próximo domingo nós chegamos então na nossa última aula dessa revista. Esta aula tem como título A Vocação de Israel. A síntese desta aula nós colocamos aqui. O Israel bíblico conta a história da salvação. Deus, por meio de Israel, se revelou à humanidade e, através de Jesus Cristo, filho de Davi, restaurou o mundo caído. Os objetivos dessa aula, como de costume, são 3. Primeiro, revisar o conteúdo trabalhado no trimestre. Segundo, nesta aula nós vamos verificar os principais ensinamentos da história bíblica de Israel. E por fim, vamos compreender que somos o povo de Deus e vivemos sob o seu reinado. A leitura bíblica dessa aula se encontra em Hebreus, capítulo 8, do verso 6 ao verso 13. Então, primeiramente, meus irmãos, eu quero aqui agradecer a todos os professores pela atenção que os irmãos tiveram aqui em cada aula, em cada videoaula. Muito obrigado pela sua participação em assistir essas videoaulas. Eu tenho certeza que Deus te abençoou, eu tenho certeza que Deus esteve com o irmão nas suas aulas, com as irmãs. Eu tenho certeza que este trimestre Deus abençoou a sua aula e, através da sua vida, através do seu esforço, através da sua preparação, Deus tocou na vida de jovens, Deus edificou a vida de jovens aí da sua congregação, e isso é o mais importante. Então, nesta última aula aqui, meus irmãos, na verdade, é uma aula que nós sempre nós separamos essa última aula para ser uma aula de recapitulação, uma aula onde a gente vai passar por cada aula, por cada etapa deste trimestre, nós vamos relembrar os jovens, porque são 3 meses, Então, às vezes aí os jovens acabam esquecendo de algum conteúdo, de alguma informação, e esta última aula então serve para nós, então, juntamente com os jovens, relembrarmos aquilo que foi ensinado, aquilo que foi aprendido, certo? Então, este é o objetivo desta última aula, de nós recapitularmos, de nós relembrarmos aquilo que nós estudamos e fixarmos, com os jovens os principais ensinamentos. Então, a proposta dessa aula aqui para os irmãos é para que os irmãos passem, Nós colocamos aqui na revista, cada tópico aqui é um tópico que vai estar relacionado a alguma aula, um conjunto de aulas, certo? Para os irmãos, juntamente com os jovens, então, recapitularem, certo? Uma aula mais de recapitulação, Não tem aqui um conteúdo novo, mas é uma aula para, juntamente aí com os seus jovens, você relembrar os principais ensinamentos que nós aprendemos neste trimestre. Então, nós começamos com o período patriarcal e com o Êxodo, que foram as primeiras aulas que nós estudamos, a aula de número 1, a aula de número 2, de número 3, certo? Onde nós vimos Deus chamando, através de Abraão, um povo para ser o seu povo, certo? Nós vimos que os patriarcas, eles eram migrantes, eles eram nômades ou seminômades, certo? Não tinham um lugar específico onde eles residiam, mas nós vimos que o relacionamento que eles tiveram com Deus era um relacionamento pessoal. Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Isaac, Deus se revelou a Jacó e Deus se revelou a José. Ou seja, quando a gente começa a estudar a história bíblica de Israel, a primeira informação que a gente percebe é que o Deus de Israel é um Deus que se revela, é um Deus pessoal. Em outras religiões, a relação que as pessoas têm com Deus é uma relação distante, mas o Deus verdadeiro, o Deus que é revelado na história bíblica de Israel, é um Deus pessoal, é um Deus que deixa ser revelado, é um Deus que fala, é um Deus que chama um homem como Abraão.
olha, Abrão, venha, sai da sua terra, sai da sua casa, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e a partir de você eu farei um grande povo, e esse grande povo vai abençoar todas as nações. É um Deus que se revela, que se revelou a Jacó, que teve um encontro com Jacó e que mudou a sua história. Então, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus revelado na Bíblia, é um Deus pessoal, é um Deus que se revela. E isso, os jovens têm que ter muito bem isso na sua mente, no seu coração. Nós servimos um Deus que quer ser revelado, que quer se mostrar, que quer ter um relacionamento conosco, porque é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal, ele é um Deus de relacionamento. Ele quis intervir no mundo. E o mais interessante dessa história nas primeiras aulas, nós vimos que até Gênesis 12, que é o chamado de Abraão, nós estamos vendo um mundo caído. Nós estamos vendo, a partir lá de Abel, de Caim, ou seja, nós estamos vendo a maldade humana, nós estamos vendo o pecado reinando, certo? Caim matando seu irmão. Veja, é o pecado, é a maldade. Os homens construindo uma grande torre, achando que eram autossuficientes. Veja, é a maldade, é o mal e o mundo cada vez pior, porque o mundo está cheio do pecado. Aí, a solução de Deus é: eu vou chamar um povo para ser o meu povo. Por quê? Porque através deste meu povo, eu vou abençoar todas as famílias da terra, certo? A solução de Deus contra o pecado, contra a maldade do mundo, é chamar um povo para ser seu, para que este povo seja bênção, para que este povo seja a expansão do seu reino, para que este povo leve o seu reinado, leve uma boa notícia a todos os outros povos, a todas as outras famílias. Israel é chamado, certo, através de Abraão, para ser uma resposta à maldade que havia se instalado através do pecado. Então, Israel tem essa vocação, certo, de abençoar o mundo e abençoar todas as famílias da terra. É a resposta de Deus contra o pecado. É Deus levantando um povo para que este povo possa, então, abençoar todas as outras famílias, certo? Aí nós vimos, então, que este povo, depois com o tempo, vai para o Egito e lá no Egito, então, eles são feitos escravos, certo? São escravizados. E aí nós vemos a libertação como um forte de Deus. Nós estudamos isso também, a libertação de Deus, já sendo aí uma tipificação daquilo que aconteceria em Jesus. Deus nos libertaria, Deus libertaria todo o mundo da maldade e do pecado, certo? Depois, nós passamos aí por ver eles adentrando a Terra Prometida. Depois de saírem, né, do Egito, eles peregrinam por 40 anos no deserto, até chegar um momento onde Deus dá a eles a terra de Canaã. Nós estudamos sobre esta região, certo? Aqui eu não vou ficar recapitulando todos os... aquilo que já foi ensinado, aquilo que já foi passado, certo? Mas nós passamos neste trimestre, nós tivemos um cuidado de ressaltar uma ênfase histórica e a ênfase teológica, certo? Então nós falamos de Canaã, nós demos aí o contexto geográfico, o contexto histórico de cada uma dessas regiões, mas lá nós vimos Deus, neste período, neste tempo, levantando Josué para ser um líder e depois de Josué, Deus levantando os seus juízes, os libertadores, né, que nós aprendemos. Esses juízes eram libertadores. Quando o povo caía em idolatria, eles eram então invadidos por outros povos, começavam a sofrer, e aí Deus sempre levantava alguém para libertar o povo. Então Deus levantava um juiz, um libertador. Esse juiz já estava apontando para o nosso libertador, certo? Jesus Cristo, aquele que realmente nos liberta e realmente nos
libertou. Depois desse período, a qual nós chamamos, né, o período aí dos juízes, nós vimos o povo então pedindo a Deus um rei. Neste período dos juízes, Deus governava. Deus era o rei do povo, certo? O povo não tinha um rei. Por quê? Quem que era o rei? Era o próprio Deus. Deus era o rei de Israel. Mas o povo olhou para os outros povos e falou, eles têm um rei, nós também queremos. E o povo pede então para si um rei. Deus fala que se sente desprezado pelo povo. O povo estava achando que poderia viver sem Deus. O povo estava achando que poderia ser autossuficiente. E nós aprendemos e nós falamos isso nestas aulas, do quanto nós somos dependentes de Deus, do quanto que nós precisamos de Deus e que na juventude, né, às vezes nós acabamos achando que nós somos autossuficientes, porque nós temos força, nós temos vigor, né, nós temos ânimo. O jovem, juventude simboliza isso, né, esse vigor, essa vontade, esse ânimo. O jovem é sonhador e às vezes os jovens, nós acabamos pensando que nós vamos conquistar pelas nossas forças, pela nossa capacidade, porque somos inteligentes e a gente vai se afastando cada vez mais de Deus e falando, não, Deus, quem vai reinar agora na minha vida sou eu que vou tomar as decisões porque eu sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa sábia, eu sou formado, eu sou aquilo, eu conquisto, eu faço, eu trabalho e às vezes a gente vai entrando neste caminho na história de Israel. A gente vê que eles também entraram por este caminho de achar que eles não precisavam do reinado de Deus e eles quiseram para si, eles mesmos, reinar. Mas nós vimos aí o resultado. Nós precisamos entender, e os jovens precisam entender, que o melhor lugar para se estar é debaixo do reinado de Deus. Ele nos chamou para isso. Ele governar a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos dedicar a Deus e falar, Deus, reina sobre mim, reina sobre nós, porque eu não sei, eu não entendo, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho vontade, eu tenho ânimo, eu tenho força, eu tenho capacidade, mas eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Nós aprendemos então com o povo de Israel fazendo uma má escolha, da escolha correta que nós devemos tomar todos os dias, que é essa escolha de submissão ao reinado de Deus. Aí nós vimos, né, a aparição aí de Davi e de Salomão, e nós aprendemos com Davi e Salomão, nós aprendemos a dar valor devido às coisas. Por um lado, Davi amava a presença de Deus e colocava a presença de Deus como a melhor coisa. Por outro lado, Salomão, ele deu maior valor para as suas riquezas. Ele se perdeu porque ele não soube dar o valor devido às coisas. E nós, os jovens, precisam entender isso. Precisam entender, dar a cada coisa o seu devido valor. Dinheiro é bom? É ótimo, mas eles têm que estar no lugar dele. Nós não podemos colocar a nossa promoção, nós não podemos colocar o nosso sucesso profissional como a prioridade. Não, cada coisa tem o seu devido lugar, o seu devido valor. Quando nós conseguimos colocar cada coisa em seu devido lugar e colocarmos a presença de Deus como prioridade, com certeza nós vamos viver uma vida abençoada e uma vida próspera. Depois, então, nós vimos aí que há uma divisão do reino, porque até aquele momento, até Salomão, há uma unificação que nós falamos que, né, o reino dualista. Já existia duas unidades políticas, certo? A unidade política do norte e a unidade política do sul, mas eles estavam unificados, certo? Nós vimos essa unificação em Davi e Salomão. Mas depois de Salomão, nós temos aí a divisão desses dois reinos. Então, reino do norte, capital em Samaria, que ficou conhecido e chamado como Israel, e reino do sul, certo? Capital em Jerusalém, que ficou conhecido como o reino de Judá. Nós vimos essa divisão, certo? E nós vimos que esses dois reinos, eles também pecaram contra Deus. Os dois reinos pecaram contra Deus. Eles pecaram, certo, com a idolatria. Eles deixaram o Senhor por outros deuses. Eles olharam para os outros povos, se misturaram com esses outros povos e pecaram, né, contra Deus,
com a idolatria. E nós vimos aí que esses dois reinos, então, teve o juízo de Deus. O reino do norte foi extinguido, né, com a invasão da Assíria. Não se tem mais aí conhecimento do reino do norte. O reino do sul foi levado cativo para a Babilônia, mas eles se mantiveram a sua identidade, a sua unidade. E Deus, então, traz eles de volta para Jerusalém a partir do reinado, né, do reino persa. Né? Nós vimos aí que Deus trazendo este povo de volta para Israel para reconstruir os muros, reconstruir as cidades, que aconteceu com Zorobabel, através de Esdras e através de Neemias. Nós aprendemos nesta aula, neste contexto, né, de como que nós temos que fazer para vivermos uma renovação espiritual. Foi isso que aconteceu a partir da vida de Esdras e a partir de Neemias. O povo voltou, mas o povo precisava de uma renovação espiritual. E nós aprendemos o caminho para nós vivermos uma vida vivificada espiritualmente. Certo? Depois, por fim, nós aprendemos aí o período intertestamentário, né? O período onde Deus não fala, não tem um profeta, não chama um profeta, não fala com o povo, mas um período muito importante historicamente para Israel. Por fim, irmãos, nesta aula, que é uma aula mais resumida realmente, para nós recapitularmos, né, apenas, mas a grande importância desta aula, que eu vejo aqui para nós terminarmos, para nós concluirmos, e acho que os irmãos têm que enfatizar, é enfatizar a vocação de Israel, como eu já falei, a vocação de Israel como uma resposta à maldade humana, certo? Deus olha o pecado está se alastrando, o pecado está crescendo e a resposta de Deus contra o pecado, contra o mundo caído, é chamar um povo, é escolher um povo para ser o seu povo, para que a partir deste povo, de Israel pudesse abençoar todas as nações e Deus pudesse reinar sobre todas as nações. A vocação de Israel é uma vocação de salvação, por assim dizer. É uma salvação de ser um canal de bênção para todos os outros povos. No entanto, Israel, este povo, não consegue ser este meio para abençoar todas as famílias. Este povo não consegue realizar aquilo que foi chamado, não consegue realizar a sua vocação. O povo se afasta de Deus, o povo cai em idolatria e este é o pecado do povo. O povo começa a desprezar Deus e aí Deus chama de novo e aí eles voltam para Deus, mas volta e meia eles caíam de novo em idolatria. Ou seja, Israel não conseguiu realmente realizar essa vocação. Mas aí, Deus tem então a solução definitiva através de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem para de uma vez por todas, então, acabar com o mal, acabar com o pecado, vencer a morte e trazer a solução e a salvação que o mundo caído precisa. Deus redime o mundo. Deus redime todas as pessoas, Deus redime, certo, todos os povos. É através de Jesus Cristo que o caminho se abre para que a gente possa, então, viver esta vida cheia de Deus. Deus abriu um novo e um vivo caminho para nós, certo? É a partir de Jesus que nós fomos restaurados, que nós estamos sendo restaurados, não apenas nós, mas todo o universo, todo o mundo está sendo restaurado a partir de Jesus Cristo, a partir da vitória na cruz do Calvário. A partir de Jesus, a partir da sua morte, da sua ressurreição, o que nós temos é a inauguração do reino de Deus. E hoje nós já podemos viver o reino de Deus aqui e agora. Futuro, escatologicamente, nós vamos viver o reino de Deus em definitivo, mas nós já podemos experimentar o reinado de Deus aqui e agora, porque ele foi inaugurado na cruz do Calvário, certo? A partir de Jesus. E aí Jesus deixa o seu corpo, que é a sua igreja. Para quê? Para ser bênção para o mundo.
Então, assim como Israel, que foi um meio para ser bênção para todas as famílias, para todas as nações e uma resposta ao pecado, nós, como igreja, somos a resposta de Deus frente ao pecado, frente à maldade humana. Nós somos chamados para abençoar todas as famílias da terra. A igreja tem essa vocação de ser a expansão, certo? E de ser a extensão do reino de Deus. Que a gente possa tomar essa vocação para nós. E aonde nós estivermos, aonde os jovens estiver, na faculdade, na escola, seja no trabalho, seja em casa, que os jovens tenham essa consciência de saber, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou a extensão do reino de Deus. As famílias que se achegam a mim, as famílias onde eu tenho algum tipo de intimidade, de amizade, de influência, elas precisam ser abençoadas, porque essa é a minha vocação. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou a extensão do reino de Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos. Nós estamos aqui. A igreja do Senhor está aqui para ser bênção para todas as famílias da terra. Essa é a nossa vocação, este é o nosso chamado, certo? Então, concluindo, nós concluímos que a história do Israel bíblico é a história da salvação. Desde os patriarcas, passando por todos os períodos da história de Israel. Deus estava com o seu povo e estava intervindo no mundo, revelando-se e preparando para receber a salvação através da vida e obra de seu Filho, Jesus Cristo. Então, toda a história de Israel, todos os períodos da história de Israel, é um apontamento para aquilo que seria a nossa salvação definitiva, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Certo? Então, conhecer a história do Israel bíblico é conhecer a história da salvação. É conhecer a história de que Deus nos chamou à existência, mas Deus também não nos deixou só. Pelo contrário, Ele nos redimiu e através de Jesus Cristo nós podemos então sermos salvos e vivermos para sempre com Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que essa revista tenha sido de muito valia para sua vida e para a vida dos jovens da sua congregação. Que Deus continue te abençoando e que Deus continue te usando grandemente. Fique na paz, em nome de Jesus.